Olá, estamos ao vivo com mais um Profissão Cientista. Hoje está aqui comigo o professor Camilo Angelucci, que vai falar um pouquinho sobre ciência, um pouquinho sobre a linha de pesquisa dele. Muito obrigado, professor, por participar aqui do nosso programa. Eu agradeço, Renato, o convite ao Guia dos Entusiastas da Ciência. É sempre um prazer poder contribuir, né? Para falar de ciência. O professor, ele contribui também com o nosso blog, você que acompanha vê que tem alguns textos dele lá no blog. E só para falar que ele é formado em Química pela USP, né? Doutorado em Físico-Química também pela USP, né, professor? Sim, na mesma instituição. E é professor aqui da UFABC já desde 2012, aqui Sim. na nossa capivara aberta aqui. Eu passei um tempo em Sergipe. Em Sergipe? Sim, fiquei 4 anos lá, antes de vir para cá. Na Federal também? Na Federal de Sergipe também, antes de vir para cá. Ah, legal. Professor, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é por que você começou a gostar de ciência? Teve algum gatilho lá atrás? O que te fez falar, quando você era criança, falou, putz, eu gosto de ciência? Eu sempre fui meio professor pardal, né? Sempre gostei de pregar, serrar e fazer alguma coisinha, né? E a ciência foi uma decorrência natural disso, né? A química em si, eu acho ela fascinante, sempre achei ela diferente das outras disciplinas, né? E eu não sabia para você enunciar ou falar quando foi que, olha, eu quero fazer a química, mas eu sempre achei fascinante, sempre gostei de maneira diferenciada da disciplina, mas em geral eu sempre gostei de exatas mesmo. Então as exatas me levou para a química e a química me levou até aqui, né? A falar com vocês. E quando você começou a fazer pesquisa? Já na graduação? A linha de pesquisa é mais ou menos a mesma desde lá? Foi mudando? Sim, foi na graduação. Comecei no segundo ano de graduação. Inclusive comecei a trabalhar com biofísica. No começo, confesso a você que eu não entendia como é que era fazer pesquisa, né? A relação que eu imaginava que eu teria com o orientador não era a que eu tinha. E depois eu larguei, parei e fui trabalhar com orgânica. E depois eu percebi que não, era a relação normal mesmo que eu tinha antes. Eu tinha uma visão enviesada de tudo aquilo lá. E reaprendi, ou aprendi a relacionar no meio acadêmico, que é uma das habilidades que tem que desenvolver também. Então eu fiz 2 anos de iniciação científica na área de orgânica, na área de materiais poliméricos. E quando acabei a graduação, eu mudei de área completamente, 180 graus de mudança. Aí eu fui para a eletroquímica, né? E estou nessa desde então, mais ou menos, né? A professora Paula pediu para perguntar para você por que você começou a dar choque em molécula. Choque em molécula, né? Essa é a forma vulgar que a gente fala da eletroquímica. Eu não sei nada de eletroquímica, basicamente o eletroquímico dá um choque em molequinha. Sim, tem razão. A gente aplica uma diferença de potencial, que a gente pode chamar de choque. Essa mesma diferença de potencial, se você enfiar dentro da tomada, você vai tomar também. É claro que a gente faz isso de maneira bastante controlada, com situações muito pensadas para a gente perturbar o sistema com uma diferença de potencial, uma corrente, e a gente observa como a natureza responde a essa perturbação, né? Então a eletroquímica nada mais é que a gente perturba a natureza a partir de diferença de potencial ou corrente elétrica. E aí a gente consegue tirar muitas informações a respeito de como a natureza funciona, inclusive não só informações, e se utilizar disso para gerar benefícios, produtos, bem-estar e por aí vai. Quais são as aplicações para quem não conhece assim dessas pesquisas? A gente sabe que muitas dessas pesquisas que a gente faz aqui na UFABC e nas outras universidades são pesquisas básicas, né? Sim, que vão servir para alguma coisa na indústria. De uma certa forma você tem razão, a gente faz uma pesquisa mais fundamental, né, mais básica, você tem razão, muitas vezes nos debruçamos por problemas não práticos, né, e fala assim, mas para que você estuda isso? Né? A gente estuda porque
é complexo, a gente quer estudar sistemas complexos, porque a partir de sistemas complexos a gente consegue simplificar, né? Então esse é o primeiro ponto. Mas a eletroquímica, ela está em todos os locais, né? Se a gente está olhando agora para a câmera com você aí, a gente está com uma bateria aí dentro de um lítio, né? A bateria de um lítio ou outros componentes que podem compor uma bateria, basicamente são estudos provenientes de eletroquímica, tá? É uma corrente elétrica, é uma reação eletroquímica que está acontecendo aí dentro do seu celular, dentro da bateria do seu celular, ou qualquer outra pilha que você utiliza, uma bateria. Esse é um exemplo. Outros exemplos, por exemplo, são biosensores, né? Sensores nada mais são, você pode pensar, quando você coloca lá, você fura o dedinho, você tem diabetes, então você tem que fazer um controle contínuo, né? Então, nada mais é que você faz um controle do nível de glicose no seu sangue. Então você tem um sensor ali, nada mais é que são eletrodos que podem quantificar o que você tem. São sensores eletroquímicos também. Então vários tipos de sensores você pode construir como sensores eletroquímicos. A questão de detecção, né, de análise de detecção e controle de materiais diversos, desde alimentos, águas, medicamentos, você pode fazer mediante a sensores eletroquímicos também. Do ponto de vista de energia, né, você não produziria, por exemplo, commodity, né, para nossa produção industrial, por exemplo, como hidrogênio e soda cáustica, né, a partir da eletrólise da salmoura, da água do mar. Sim. Tá? A célula combustível, já ouviu falar de célula combustível? Já. A célula combustível também é uma das outras aplicações. A célula combustível nada mais é que você extrair energia de uma reação cuja produção do produto final não tem dano nenhum à natureza. Por exemplo, você pode, a partir da reação de hidrogênio com oxigênio, produzir água e ainda gerar eletricidade. E você faz o que você quiser com essa eletricidade, desde fazer um carro se movimentar ou acender uma lâmpada, isso é interesse. Então a eletroquímica ela está numa abrangência assim, em todo o campo do bem-estar hoje, né, que a gente tem no nosso dia a dia. E ela está nisso daí em todos os sentidos, porque no final das contas a química moderna ela veio conjuntamente com a eletroquímica crescendo, né? A eletroquímica ajudou muito a compreender a natureza da matéria. Legal. Tá? Então a gente tem um conhecimento bastante amplo da eletroquímica que nos ajuda a ser aplicado em outros ambientes, né? outras situações. Tá certo. E professor, você, como eu falei, você participa com a gente aqui do GEC, e a próxima pergunta que eu queria te fazer é por que você acha importante a gente trazer os cientistas para falar assim para um público mais geral? A gente costuma chamar de público leigo, mas às vezes talvez o termo não seja tão Eu não digo mas que é leigo, geral. Eu não digo que é leigo, na verdade, eu acho que a ciência, na verdade, por esse ímpeto nosso de estudar coisas complexas, né? Eu não digo que seja complexa, é coisa que nós não compreendemos. Depois que nós compreendemos, a gente consegue decifrar, né? E ver as simplicidades ou coisas mais digeríveis, né? Mas até então, se a gente não compreende, para a gente é difícil, né? Então a gente vai buscar sistemas complexos. Então, e muitas vezes nos falta argumentos, ou a fala, ou o português necessário para decodificar essa complexidade, e muitas vezes falta um pouco de habilidade da gente se expressar com menos hermetismo, né? Esse conhecimento hermético, parece que só nós temos o poder de conhecer, de maneira alguma. Então, é um pouco do vício da academia, da academia de ciência, né? De falar um pouco mais complexo, né? Porque afinal de contas a gente acaba escrevendo muito para os nossos colegas lerem, né? Então é um exercício constante, Renato, a gente trazer o
o que a gente descobre, o que a gente compreende a natureza para as pessoas que não estão nesse momento compartilhando esse estudo, né? A partir do momento que uma pessoa queira vir para a academia, naquele momento ela estará compartilhando com a gente aquele momento, aquele descobrimento, e cabe agora a trazer para a sociedade que ele compartilha naquele momento com aquela descoberta, tá? Em outras palavras, mas o conhecimento é o mesmo. É muito importante, né, a gente mostrar para a sociedade que, enfim, alguma coisa é feita dentro das universidades, né? Muita coisa é feita, né? Muito, né? Eu falo que a universidade ela é o local do livre pensar, né? A gente pode pensar em estudar sistemas complexos, apesar que naquele momento a gente não ver que tem um retorno imediato da forma monetária, financeira, né? Não quantificável. Então a gente fala assim, olha, por que você estuda isso se eu não consigo ganhar dinheiro com isso agora? Eu estudo porque é complexo, né? Se eu consigo entender sistemas complexos, é capaz de eu visualizar sistemas muito mais simples, né? Então, estudar o complexo forma pensamentos complexos e você consegue lidar com muito mais variáveis, né? E é interessante quando a gente pega os nossos alunos, né? Aqui, eles entram com uma formação e saem com outra. O que a gente passa para eles são conteúdos cada vez mais complexos, então eles vão complexar o pensamento, né? Eles se acostumam com esse pensamento complexo e quando saem para o mercado, eles estão mais acostumados a pensar complexo. E um problema que pode vir para ele, que para algumas pessoas podem ser complexo, como ele já viu algo mais complexo, para ele não é tanto, ou é até mais simples. Tá certo. Tá? Então é um treinamento constante. Pensar ou tentar solucionar sistemas cada vez mais complexos é um desafio, né? E nós nos movemos por desafios. Entendi. Aproveitando esse gancho que você deu dos alunos, eu queria que você... agora nós vamos ter agora em junho, né? Os novos alunos Nova entrada. Que dica você dá para esse pessoal que está entrando aí? Vale a pena fazer química ainda? Muito. Teve um professor meu lá no ensino médio que eu queria fazer química, né? E eu não encontrava paralelo, eu não encontrava pessoas para conversar. Vocês não sabem, eu vim no interior de São Paulo, numa cidade relativamente pequena, uma Ibitinga. Então, você não encontra químicos na esquina. Gente, né? Você não encontra, né? Você não encontra químicos, não tem um comércio, não tem uma indústria química, não tem nada lá, né? O comércio lá não é voltado para a indústria química, é outro tipo de comércio, agropecuária, tem mercado de bordado, enfim. Eu fui perguntar para o meu professor, eu quero fazer química, mas eu tenho medo. Eu gosto muito de disciplina. Ele falou assim, pode ir. Ele falou assim, mas por quê? Ele falou assim, pode ir. Você pode atuar numa gama de áreas que poucas outras carreiras podem te proporcionar. Ele falou assim, você pode desde a aplicação direta até a venda de produtos, né, representação de produtos, gerenciamento de processos, e se você quiser, você pode partir para a educação também, né? Coincidentemente, ele falou muito mais das outras do que da educação. Eu acabei indo para a educação, né? Então eu não acabei partindo para a área da indústria. E qual que é a dica para a dica? Principalmente para as matérias de mais duras, assim. Aproveita cada minuto, cada segundo. Eu acho que a universidade ela te proporciona um espaço de uma experimentação positiva. Você não tem experimentação negativa aqui. Todo momento de experimentação em cada disciplina que você faz, assim, eu não gostei, você aprendeu. Né? Assim, aproveita cada momento, cada disciplina, cada tempo que você esteja aqui. É o que eu falo se eu pudesse falar como dica para todo mundo. Entrou,
não perca um minuto seu aqui dentro, porque é um conhecimento, assim, é uma oportunidade, é um meio que é feito para doar conhecimento e você para assimilar, né? Fora daqui, essa relação não se mantém necessariamente. Então, as pessoas muitas vezes têm muita vontade de sair correndo daqui, né? Ter o diploma o quanto antes, independente do caminho. Isso. Né? Então, esse caminho tem que ser proveitoso, o máximo possível, o maior rendimento possível. Aproveitar. Professor, então para a gente encerrar, eu quero fazer uma pergunta bem facinho para você. Que bom. O que é ciência, professor? Ciência é pensar. Complexo. Ciência é questionar. Você não aceitar a resposta alheia ou a explicação alheia sem o seu questionamento embasado, né? E a ciência te força a pensar. Então, se ela te força a pensar, muitas vezes ela te questiona a respeito do seu próprio conhecimento. Então, a todo momento você acha que você não sabe e que te motiva a pensar mais. Eu acho que a ciência força você a isso. Ciência é pensar, é raciocinar. E o que a ciência muda na sua vida diariamente? O que a ciência te faz pensar? Tudo. Ela me faz pensar em tudo, em todas as relações que podem acontecer. Eu penso, por exemplo, a probabilidade de eu sair daqui e chegar em casa pegando todos os semáforos abertos. Existe um cálculo probabilístico disso daí, se eu souber cada tempo. É loucura isso? De uma certa forma né? Mas me fala sobre isso, assim, qual o tempo ótimo esperado entre casa, da universidade da minha casa, ou se existe um tempo médio que eu gasto diariamente. É um exemplo bobo, sim, é claro, com a minha ciência aqui, mas ela me faz questionar ou me faz pensar em coisas simples, né? Ou mesmo complexas, não sei, para as pessoas. Bacana. Gente, esse foi mais um Profissão Cientista, hoje com o professor Camilo Angelucci. O professor quer falar mais alguma coisa? Quer mandar um beijo para sua mãe, pro seu pai? Eu quero mandar um beijo para minha mãe, pro meu pai, pra Xuxa, né, para meus cachorros. Não tenho cachorro, mentira. Não tem cachorro. Eu quero mandar na verdade, um abraço para as pessoas que demandam um tempo para ver coisas que não são de fácil digestão, né? Nós estamos inundados de informações e o guia, né, ele vem para tentar um espaçozinho nesse mundo de informações para tentar trazer um pouco de clareza a mais, né? Então eu peço que vocês continuem lendo, né? Continuem assistindo a gente ou qualquer outro tipo de canal que faça vocês raciocinarem e pensarem diferente. Complexar o pensamento, acho que é o mais importante. É isso aí, então, gente. Quero agradecer também, nós chegamos essa semana a 4.000 curtidas no nosso Facebook. Isso aí. E é muito legal. Compartilhem a nossa página, compartilhem os textos. Tem textos muito, muito legais que a gente está colocando. Sim. Quinta-feira, a gente está relembrando todos os textos agora do ano passado, de 2018. Então, gente, até daqui a 15 dias, temos um feriado aí no meio, mas daqui a 15 dias a gente volta com mais um Profissão Cientista. Até mais. Até.